Como joga o Las Vegas Raiders? Chegamos aí para fechar, né, a AFC West, a nossa penúltima divisão, né, falando de um time interessante para essa temporada que vem, tá? Uma franquia que vale a pena a gente acompanhar de perto, que é o Las Vegas Raiders, que terminou ano passado com 8 vitórias, apesar de todas as situações improváveis que aconteceram com eles no ano onde eles tiveram lesão do seu QB titular, teve um rookie de quarta rodada assumindo como titular depois dele, e assim, troca de técnico no meio, o Josh McDaniels teve um período terrível, e aí eles demitiram ele e deixaram o Antonio Pierce como técnico interino, e aí o Pierce teve 5 vitórias e 4 derrotas, e aí decidiram manter ele, né? Ele que era o coordenador defensivo da equipe, ainda continua, ele é um dos responsáveis, né, pela equipe, pela defesa da equipe, e enfim, aparentemente os Raiders, o pessoal lá em Las Vegas está bem confiante com o trabalho do Antonio Pierce e acham que vão ter um time muito bom, principalmente por conta da defesa, tá? E aí, agora a gente vai, na nossa análise aqui, vai ver se é realmente isso tudo, essa defesa aí para 2024, tá? Então, como eu já disse, né, a gente tem o Antonio Pierce, que assume aí como head coach, né, de forma efetiva, né, e a gente tem o Luke Getsy como dono do ataque e o Patrick Graham como play caller defensivo, tá? Esses dois caras aí são os dois chamadores de jogada aí dos Raiders. O Luke Getsy é um cara que, assim, lá no primeiro episódio, fazendo um callback lá pro primeiro episódio, eu tava falando dos Bears, que tinham o Getsy como coordenador ofensivo e play caller. Ele não mandou muito bem lá. Assim, pelo menos eles não conseguiram produzir muito bem. O Luke Getsy é um cara que corre muito com a bola, tá? Pelo menos ele correu muito com a bola nos ataques que ele chamou, mas diz ele, né, e aí ele em entrevista, né, que assim, isso é mais ele se adaptando ao pessoal que ele tinha, né? Deu até uma coisinha pro Justin Fields ali, né? Mas enfim, de qualquer forma, ele falou que assim, deve ter um pouquinho mais de passe para esse ataque aqui, né? Que tem armas muito boas, apesar do QB ainda não ser dos melhores, né? Mas ele pelo menos disse que deve ter mais passe para esse ataque do que tinha no ataque dos Bears. Vamos ver se isso realmente entra em campo ou se é só da boca para fora mesmo, tá? E aí, assim, eu acredito que a gente deve ter bastante 12 personnel, eu vou mostrar depois no quadrinho lá porquê disso, mas eu acho que o elenco que eles estão montando para fazer esse 12 personnel rodar bem, tanto para o jogo aéreo quanto para o jogo terrestre, e ter um ataque meio igual do Arthur Smith em Tennessee, até em Atlanta um pouquinho também. Inclusive, para quem não sabe, o Luke Getsy, ele era Passing Game Coordinator em Green Bay, quando o Davante Adams estava lá. Davante Adams, que é provavelmente, se não é o melhor jogador desse time, é o segundo melhor. Então, já é mais uma coincidência aí, e provavelmente esse já entrosamento entre os dois pode ser bastante positivo aí para essa temporada. Na defesa, né, cara, essa defesa é muito, muito interessante. É um 4-3, na verdade é mais um 4-2-5, né, tem bastante níquel, né, e assim, o pessoal, principalmente o níquel, né, que é o Nate Hobbs, eles fazem isso funcionar muito bem, justamente por conta de quem são os jogadores, né, de questão de agressividade, questão de chamadas de blitz, de DB blitz, assim, é um ataque muito agressivo e que funciona, né? Na segunda metade da temporada, os Raiders foram a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL por uma boa margem mesmo. Foi uma das melhores defesas da NFL, né? Assim, talvez só fique atrás dos Browns ou dos Ravens ali na segunda metade, mas é isso, foi uma defesa elite ainda, a partir de novembro, né, até o fim da temporada. Então vamos ver se eles conseguem manter
esse pique mesmo aí com as chegadas e saídas do time, né? Falando nisso, a gente tem uma quantidade de saídas até um pouco grande, mas não são jogadores tão importantes assim, né? Então, por exemplo, o Jimmy Garoppolo saiu e assim não pegou, né? Não clicou ele, não deu certo. Sai o Josh Jacobs, que foi escolha de primeira rodada alguns anos atrás. O Greg Van Roten, que foi um guard ok pro time. O Hunter Renfrow, que teve uma temporada muito boa, mas ano passado ele já meio que voltou à normalidade ali como slot receiver. Austin Hooper também saiu, que era um tight end ok, mas eles adicionam, né, o Brock Bowers, né, no draft, que é bem melhor. Quem mais? Tem o Amik Robertson e o Marcus Peters, que são dois CBs aí, mas eu gosto da dupla de CBs que eles têm agora, né? A gente vai mostrar no quadrinho daqui a pouquinho, tá? Então fica aí. Com relação às chegadas, né, como eu já disse, a gente tem o Brock Bowers, né, que é o talento que foi escolhido na primeira rodada, e tem o Jackson Powers Johnson, que é um jogador de interior de linha ofensiva, jogou muito com o center, né, em Oregon, mas eu acho que ele tem um espacinho nessa OL sim, tá? Enquanto os passarinhos começam a cantar aqui. Fora isso, né, chega o Gardner Minshew, né, que teve uma temporada legal com os Colts, e ele, inclusive, ganha a posição de titular, ganha do Aidan O'Connell na disputa por QB1. Tem também o Cody Whitehair, que chega para essa OL, e a maior adição para esse time foi o Christian Wilkins. Isso aqui vai ser interessante, porque o Christian Wilkins nessa DL vai ser bem, bem legal de assistir, cara. Essa defesa está sendo muito bem montada e com o play call que eles têm do Patrick Graham, assim, pode dar muito, mas muito certo, tá? É isso, vamos para o nosso quadrinho? Tá aí. Vamos lá, vamos falar desse Raiders que deve ter um time bastante interessante para essa temporada. E, assim, eu coloquei eles em shotgun aqui, tá? Mas eles vão sair bastante do single back, então com o QB aqui, né? E o running back aqui mais para trás, tá? Deve ter bastante isso também. A gente vai ver isso um pouco melhor conforme a temporada for passando, né? Mas assim, o Luke Getz, ele costuma variar bastante as formações, tá? Sobre a questão do 12 personnel que eu tinha falado, qual que é a grande questão aqui desse time? Eles têm dois ótimos recebedores, né? O Davante Adams, né? E o Jacoby Myers aqui, né? Do outro lado. São assim, dois caras que se complementam, que conseguem atacar todas as partes do campo. É bem legal ver eles jogarem. No slot, tem o Trey Tucker, que não é ruim, mas ele assim, é mais uma ameaça vertical do que qualquer coisa. Então, assim, nos snaps com o Trey Tucker, ele consegue esticar bastante o campo aqui, né? E fazer com que os outros recebedores consigam ter espaço para rotas mais curtas, ou ele mesmo consegue espaço para conseguir uma big play, né? Esse é o caso para o Trey Tucker. Mas, olhando para a estratégia de draft desse time e como eles draftaram o Michael Mayer no começo da segunda rodada e o Brock Bowers no meio da primeira rodada em 2 anos seguidos, assim, tudo indica para mim que a gente vai ter um tight end aqui e um tight end, vou até fazer aqui, um tight end aqui, né? Então, obviamente, não, um 12 personnel, né? Então, um running back, 2 tight ends, 2 recebedores. E eu gosto, para mim, esse é o melhor Raiders possível para esse ataque, tá? O Brock Bowers é um excelente recebedor. Eu acho que o Jacoby Myers consegue esticar o campo o suficiente para fazer um efeito similar ao do Trey Tucker. Até mesmo o Davante Adams é um cara que tem potencial de big play. Então, eu consigo ver esses dois caras aqui fazendo a festa no meio do campo aqui, nos primeiros 2 setores aí do campo. Tanto o Bowers quanto o Michael Mayer, e os dois são bons bloqueadores também. Então, assim, eu sou bastante fã desse time do jeito que tá aqui, né? Então a gente tem o Jacoby, Davante,
Provavelmente o Brock Bowers no slot, ou o Michael Mayer no slot, não acho que não faz tanta diferença assim, tá? Eles têm perfis até relativamente parecidos, né? Mas enfim, pode trocar um e outro. Aqui que é a parada. Se o Luke Getsy for correr com o nosso amigão Zamir White, eu acho que vai ser bem legal usar 2 tight ends também, porque, de novo, os dois conseguem bloquear muito bem. Então, o que você pode fazer em situações assim, que não são óbvias de passe, quando você está em 12 personnel, você pode chegar o outro tight end pra cá, pra pontinha da linha. Nossa, ficou uma merda isso, vocês entenderam. Pra pontinha da OL, ele colar na OL e aí você ter, assim, uma operação comboio ali pro Zamir White poder correr com a bola. Inclusive, eu nem falei muito dele, mas eu tô muito empolgado para esse ano do Zamir White, tá? Eu acho que com esse volume do jogo terrestre que o Getsy costuma implementar, vai ser bem legal o volume que o Zamir White vai ter, tá? Porque ele é o running back 1 desse time e ele é muito bom jogador, cara. Inclusive, ele e o Brock Bowers jogaram juntos em Georgia, né? Mas eu acho que ele pode ter um ano assim para ser um dos running backs mais produtivos da NFL, tá? O que o Zamir White pode fazer com essa OL aqui que eu vou comentar agora, com esses 2 tight ends e assim, com o jogo do Gardner Minshew não sendo o melhor, né? Então eles provavelmente querendo, né, não lançar tanto a bola por conta da qualidade do Gardner Minshew como um todo. Eu acredito que vai ter bastante volume e uma produção bem legal para o Zamir White aqui, tá? Sobre a OL, né, a gente tem o Colton Miller aqui como left tackle, que é muito bom. E aqui, para guard center, a gente tem uma indecisão, tá? No depth chart, né, no elenco oficial, né, atual, tá o Cody Whitehair aqui com o left guard e o Andre James como center. E o Jackson Powers Johnson, que eu acho o melhor jogador que os dois, tá como reserva, tá? Eu acho que ou isso muda antes da primeira semana, ou isso muda, assim, no primeiro mês, tá? O Whitehair teve uma temporada tenebrosa nos Bears, e o Luke Getsy sabe disso, porque o Luke Getsy era o coordenador ofensivo desse time. Então, assim, se o Cody Whitehair chegar já jogando mal de novo, eu não acho que o Getsy vai ter muita paciência com ele, não. E já vai jogar o Jackson Powers Johnson aí pra esse time, né? E aí, inclusive, essa parte aqui de left guard é a parte que normalmente era o Greg Van Roten que jogava, e aí ele saiu do time, né? E aqui na direita a gente tem 2 caras promissores, mas que ainda, assim, não mostraram 100% a que vieram, né? Que é o Dylan Parham e o Taylor Munford, né? E o Munford até melhorou bastante ano passado, o Parham nem tanto, mas eu gosto dos dois, gostava dos dois como prospectos e acho que eles conseguem evoluir bastante aí para esse ano. Beleza, vamos falar dessa defesa, irmão. Cara, que defesa interessante, cara. Muito, muito interessante. Essa DL, principalmente aqui, ela é muito boa. A gente tem Max Crosby, só isso, tá? Só Max Crosby aqui, Christian Wilkins aqui, Malcolm Koonce ou Tyree Wilson aqui. E nessa última vaga de DL vai ter um pouquinho mais de rotação, né? Talvez seja o John Jenkins, talvez seja o Adam Butler, vai ser mais um cara para conter o jogo terrestre aqui, mas esses 3, principalmente se for o Koonce aqui ao invés do Tyree Wilson, que ainda não mostrou muito aqui veio da NFL, né? O cara foi o pick de top 10, eu falei que não era para ser, enfim, ele não tá se provando ser um bom jogador para nível de NFL, mas o Malcolm Koonce tá, e ele foi uma pick de 2º ou 3º dia, né? E pra mim essa dupla Max Crosby e Malcolm Koonce, ela é excepcional, ela é muito boa mesmo, e eles, junto com o Christian Wilkins agora, nossa, eles vão causar o caos nas OLs adversárias, vai ser muito difícil defender isso, cara, muito difícil mesmo, ainda mais com este homem aqui, cara, que é um ponto muito importante para essa defesa, que é o Nate Hobbs, que é o níquel desse time. Só que ele é um níquel um pouco diferente. Ele é um cara um pouco mais físico, mais forte. Então, às vezes, ele se alinha um pouco mais pra cá. E ele atua até como um 3º linebacker, né?
E às vezes ele só faz uma blitz direto pro QB, porque ele tem essa explosão necessária para poder chegar no quarterback. Se não me engano, ele teve, se foram 2 ou 4 sacks nessa última temporada, mas você vê direto ele fazendo blitz de níquel diretamente no quarterback e funciona muito bem, tá? Então, o Nate Hobbs é um ponto importantíssimo dessa defesa e que muitas vezes as pessoas só esquecem completamente da existência dele, né? Aqui no segundo nível a gente tem o Robert Spillane e o Divine Diablo, um dos melhores, se não o melhor nome da NFL, muito, assim, é sensacional. Mas, assim, é uma dupla bem subestimada aqui, tá? Os dois tiveram uma temporada bem legal ano passado. É um pouco difícil achar quem não teve uma temporada legal em 2023 nessa defesa dos Raiders, tá? Honestamente. Então, eu gosto dos dois. Normalmente eles estão assim mesmo, né? Alinhados assim, mais ou menos na mesma altura do campo, né? E assim, meio que dividem o campo ali entre si. Mas quem desce mais para blitz, né, é o Divine Diablo, tá? Então, às vezes você vai ver o Diabão aqui descendo para fazer uma blitz aqui no A-Gap ou aqui no B-Gap. O que, assim, ele também é bastante bom nisso, tá? Sobre essa secundária, apesar dela não ter nomes excelentes, assim, cara, Jack Jones, grava esse nome, Jack Jones, excepcional jogador de futebol americano, ele é muito bom mesmo. O Jacorian Bennett aqui também, bom jogador, tá? Então Jack Jones, Jacorian Bennett e Nate Hobbs ali como os corners dessa secundária. E apesar de não ter nenhum nome, oh meu Deus, muito conhecido, eu sou muito fã desse trio, tá? E pra fechar, né, a gente tem a dupla de safeties aqui, que é bem interessante, né? O Trevon Merrick, que foi uma pick de segunda rodada do draft dos Raiders alguns anos atrás, e o Marcus Epps, que veio ano passado dos Eagles, veio de um ano ruim e chegou muito bem, tá? Assim, não jogou mal, não. É uma secundária no geral muito boa, é uma defesa no geral muito boa. E assim, eu acho que é mais por isso que eu tô tão empolgado com esse time. Eu acho que essa defesa vai carregar jogos. E esse ataque, se bem chamado, asterisco gigante aí, se bem chamado, pode vir a ser um ataque bem legal de se assistir e bem produtivo também, tá? Vamos falar de expectativa? Então, falando um pouco sobre esse time no geral, as minhas expectativas sobre ele, né, para essa temporada, eu sou fã, tá? Eu gosto do que os Raiders estão fazendo. É um ano de transição com um QB que não ele é abaixo da média, o Gardner Minshew é abaixo da média, e apesar dele ter chegado num 9-8 lá com os Colts, eu não acho que ele consegue carregar esse time muito longe, não. Então, assim, vai ter que ser muito na chamada do Luke Getsy, no ataque terrestre funcionando muito bem e, assim, trabalhar no play action, acionar bastante o Davante Adams e o Brock Bowers, que são os dois melhores alvos desse time, também o Jacoby Myers. Alvo tem, assim, realmente quem vai limitar esse time é o Gardner Minshew. Mas eu tô empolgado, cara. Assim, eu acho que os Raiders vão ter no mínimo 6 vitórias. E eu acho que eles conseguem chegar até 10 vitórias nessa temporada. Porque a gente comentou, né, que Broncos, Chargers e Raiders estão em fase de transição. Mas eu acho que a mais certinha é a dos Raiders. O único problema é que eles perdem no QB, né? Então vamos ver se essa defesa é boa o bastante para chegar esse time no duplo dígito para essa temporada, tá? E é isso, galera. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu. Muito obrigado aí pelo feedback, por compartilhar, por deixar um like, por assim, seguir a gente, se inscrever aí no canal, me seguir nas redes sociais. Vocês são bravos demais, cara. Tá sendo muito legal essa preparação para essa temporada e vamos continuar assim, beleza? Valeu, um abraço, um beijo e até a próxima.